Olá pessoal, tudo jóia? Começando mais um OAB na TV, aqui na nossa TV Alba. A gente sabe que durante toda a pandemia a gente foi trazendo conteúdo para vocês que estão em casa, utilizando também as nossas redes sociais e, lógico, não é diferente também nesse momento. A gente está conectado aqui através da TV Alba, também no nosso canal no YouTube e lá no Instagram, através do IGTV. Pode ir lá buscar, tanto no Instagram da OAB Bahia, como também da TV Alba, que vocês vão ter acesso a todas as informações e conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho incansável aí da OAB durante todo este período para o retorno do atendimento do TJ Bahia, né? E a gente tem hoje aqui do meu lado a procuradora da OAB Bahia, doutora Mariana Oliveira. Quero já dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui com a gente. Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Bom dia, Milena. Tudo ótimo. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui. Para nós também, motivo de muita alegria a gente poder compartilhar com você que está em casa um pouco do trabalho da OAB e da situação também do nosso judiciário, né, doutora? Primeiro, para a gente começar já o programa e sintonizar as pessoas que estão em casa, queria que você fizesse assim uma avaliação, né, deste momento, do quanto a pandemia influenciou nisso tudo e como é que está o panorama hoje. Na verdade, a pandemia, ela vem trazendo severas mudanças desde março de 2020, né? Não foi diferente com o judiciário. Já lá em março de 2020, o CNJ, pretendendo dar uma uniformidade para todo o país, editou a primeira resolução, que foi a 313, que suspendeu os prazos dos processos, a realização de audiências, de sessões de julgamento e determinou o funcionamento das unidades jurisdicionais de forma remota. Então, essa foi a primeira mudança. Lógico que depois de um primeiro momento de impacto, já em maio de 2020, houve o retorno da fluência dos prazos eletrônicos, o retorno da possibilidade de realização de sessão de audiências telepresenciais e sessões de julgamento também telepresenciais, mas mantido o funcionamento remoto com atendimento à advocacia e à população de forma totalmente remota. Agora, o que a gente ouve, né, nos bastidores mesmo, os colegas advogados que a gente encontra, pessoas da família que são advogados, né, reclamam muito, né, desse serviço, que tudo bem, foi disponibilizado. Eu vi que, acho que 4 meses depois do início da pandemia, já houve a determinação, né, para que tudo começasse a acontecer de forma remota. Mas a qualidade desse serviço, né, que foi o X da questão e está sendo até hoje, porque mesmo com as demandas do retorno presencial, a gente sente uma falta de qualidade também no serviço virtual, que durante toda a pandemia não funcionou. Como é que estão essas adaptações? Existe assim, uma cobrança da OAB para que aconteçam investimentos e que isso funcione como tem que ser? Sim, existe uma cobrança sim. Na verdade, em junho de 2020, foi a primeira vez que o CNJ ele começou a tratar do retorno, né? Naquela época, ainda estávamos numa situação pandêmica severa, praticamente em todo o país, mas o CNJ entendeu naquele momento que ele deveria estabelecer pelo menos diretrizes mínimas do retorno gradual. O retorno, logicamente, não poderia ser de imediato e de uma forma equânime para todo o país, mas ele teria que existir em algum momento. E essa resolução ela estabelece a possibilidade de retorno gradual e que cada tribunal, de acordo com a sua realidade, iria estabelecer um cronograma, um programa de metas ou de fases, e que através dessas fases a própria população e a advocacia pudesse acompanhar, né, como seria esse retorno. O TJ Bahia, por exemplo, ele editou um decreto judiciário 414, eu acho que em julho, final de julho de 2020, onde ele já estabelecia algumas etapas para o retorno. Se não me falha a memória, eram 4 etapas, né? E essas etapas elas iriam avançando à medida que a pandemia fosse cedendo aos seus efeitos, né? E não foi o que a advocacia e a população em geral conseguiu evidenciar. Por quê? Independente da situação da pandemia, nós, se formos buscar pela memória, nós tivemos uma leve melhora na situação pandêmica entre os meses de novembro e dezembro. Exato. Né? E ali se criou uma expectativa realmente de se avançar. Por quê? Desde julho até novembro e dezembro, não se saiu da etapa 2, que era uma etapa ainda com muitas restrições. E a principal restrição dessa etapa é que continuava sem permitir o acesso da advocacia aos prédios dos fóruns.
né? Então, tudo continuava a ser executado de forma remota e existem alguns serviços que não podem ser executados de forma remota. Se a gente puder imaginar a situação de um oficial de justiça que tem de ir à rua, né, para cumprir um mandato de busca e apreensão, não se faz uma busca e apreensão por computador. Então, nem tudo a tecnologia traz de solução. Ela traz alguns avanços, sim, mas existem atividades que são impactadas diretamente e que não vão deixar de ser. Elas precisam retornar em algum momento, né? Então, durante todo esse período, a OAB acompanhou a situação com a emissão de ofícios, a solicitação de reuniões presenciais e até mesmo com a participação nossa, com nossa representação no comitê de avaliação da situação de retorno dentro do TJ Bahia. Aí, nessas avaliações de vocês, então, houve uma demora. Houve Primeiro, uma demora. uma ação mesmo do TJ de criar essas etapas e de começar a colocar em prática. Houve uma demora generalizada. E um motivo que se alegava sempre era a questão da vacinação. Enquanto não se começasse a vacinação, seria muito difícil haver um retorno efetivo, ainda que bem controlado e com regras sanitárias adequadas, porque não existia a possibilidade da vacinação. E com isso veio o agravamento da pandemia no início de 2021. Né? E toda a discussão que se estava avançando para um retorno gradual, ela retrocedeu. E aí ela retrocedeu de forma brusca, porque até mesmo alguns serviços que já estavam sendo executados dentro da sede dos tribunais deixaram de ser. O trabalho passou a ser totalmente remoto e alguns serviços eventuais e esporádicos eram realizados, mas sem acesso qualquer da advocacia nem do público. Você que está aí agora, ligou a televisão, está acompanhando o nosso OAB na TV, eu estou recebendo aqui a doutora Mariana Oliveira, ela é procuradora-geral da OAB Bahia. A gente está falando um pouquinho sobre o atendimento, né, do judiciário baiano, a gente vai falar também sobre a Operação Faroeste. Queria que você que está em casa interagisse com a gente, mandando perguntas ou até na nossa programação, também fosse lá no YouTube, assistisse, se inscrevesse no nosso canal, porque hoje em dia é tudo conectado. Exatamente. E aí, doutora Mariana, sintonizando as pessoas, você citou há pouco sobre as etapas, né, que foram estabelecidas pelo próprio TJ para essa retomada, para os investimentos também no atendimento, né, virtual. E eu queria saber se elas foram cumpridas. Em que pé estamos hoje, já há 18 meses do início da pandemia, com expectativa de que em novembro, dezembro tudo iria melhorar, e quando no contrário, em 2021 a gente teve um retrocesso. Essas etapas, em que pé elas estão? Como é que a advocacia baiana avalia hoje o funcionamento do TJ? É uma longa história que se eu estiver me prolongando muito, pode me interromper, ou se você tiver alguma dúvida, é bom você questionar. Porque, na verdade, o que é que aconteceu? Num primeiro momento, foi montada uma estrutura de atendimento virtual que chegou a funcionar de forma satisfatória, enquanto os prazos dos processos eletrônicos não estavam fluindo. Do seu retorno, se percebeu logo que aquele atendimento que era de natureza célere, ele foi se tornando cada vez pior. E muitas foram as tentativas de melhora, que se agravaram consideravelmente quando nós passamos a perceber uma resistência muito grande por parte de magistrados no atendimento à advocacia. Então, passamos a representar individualmente cada um desses magistrados em que havia comprovação de que não estavam se negando a atender a advocacia. Aí já lhe interrompo. Essa negação em atender a advocacia responder o e-mail. Não era As demandas que chegavam ali de forma virtual, como é que eram essas negativas? Não era nem propriamente a responder o e-mail, mas o advogado ele precisava despachar com o magistrado. Já tinham sido disponibilizadas ferramentas. Para isso, o magistrado ele não precisaria se deslocar da sua residência, ir ao tribunal e receber presencialmente. Ele tinha a forma de atendimento telepresencial. E isso era feito através de solicitação àquele órgão por e-mail. O e-mail geralmente era respondido com a informação de que aquele magistrado ele não possuía horário disponível para atender a advocacia. Né? E muitas vezes você até antecipava o assunto do que se tratava e o magistrado ele optava por dar um despacho ou uma decisão sem ouvir a advocacia para evitar ter de atender aquele advogado ou advogada que estava solicitando. Né? E como a situação ela se agravou consideravelmente, nós fomos ao CNJ e pedimos ao CNJ, você precisa intervir de alguma forma nessa situação, porque antes o que era pontual e eu conseguia eventualmente resolver
com uma representação contra um ou outro magistrado, hoje é uma situação geral. E aí fomos ao CNJ, como medida imediata, a Corregedoria do Interior baixou um ato determinando que os magistrados atendessem a advocacia num prazo de até 24 horas e que as próprias serventias tivessem uma resposta célere a todas as solicitações de movimentação processual. Já na capital, surgiu, juntamente com o pedido de correção ao CNJ, uma nova resolução do CNJ, 397, que mandou implantar o balcão virtual e um sistema de agendamento. Então, isso trouxe a público mais visível aquele magistrado que eventualmente não atendia. Porque se você entrava no sistema e para aquele magistrado não tinha horário de atendimento, é porque ele não atendia. Sim. Né? Da mesma forma, o balcão virtual ele aproximou. Porque o que antes era difícil você conseguir um contato telefônico, com o balcão virtual existia um servidor no horário de funcionamento disponível para lhe atender e dar o encaminhamento necessário. Então, foi um avanço. Foi um avanço, sim. Iniciativas tão simples, né? Nessa tentativa de melhoria do atendimento. Né? Mas nós ainda estávamos verificando que não podíamos mais continuar com a situação passado 1 ano e meio da pandemia, iniciada a vacinação e com o avanço da vacinação significativo no nosso estado, inclusive, por exemplo, não termos prazos físicos fluindo, nós continuarmos sem tribunal do júri, as audiências de custódia permanecerem suspensas, o atendimento ao advogado ser limitado ao atendimento por uma única vara ou órgão jurisdicional. Então, com isso, nós entramos com um terceiro pedido de providências no CNJ, pedindo o retorno imediato dos prazos físicos, dos processos físicos, o atendimento à advocacia, independente da vinculação a uma unidade apenas. O advogado ele tem um prazo, ele tem algo a realizar dentro do fórum, ele entra no fórum e é atendido de forma plena. Né? E conseguimos avanços importantes, porque o TJ Bahia ele editou 2 resoluções agora no mês de julho de 2021. O ato conjunto número 20 e o 23. Com o 20, ele restabelece o prazo nos processos físicos e permite o agendamento para o ingresso do advogado nas unidades dos fóruns. Né? E também estabelece que as sessões de audiência voltam a ser presenciais. Não existe mais aquela possibilidade da sessão de audiência telepresencial. Apenas uma sessão de audiência de conciliação que não necessite necessariamente da presença de partes, testemunhas. Né? E a resolução, o ato conjunto 23, ele retorna como tribunal do júri, que estávamos sem tribunal de júri em todo o estado desde março de 2020. Isso a partir de que data? O retorno do tribunal do júri, eu acho que é a partir de 18 de agosto. Pronto, muito bem. Tá. Deixa eu lhe interromper já nesse momento. Não, fica à vontade. Por conta do nosso tempo, você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já trazendo mais informações para vocês sobre o funcionamento do TJ e outras questões com a Procuradora-Geral da OAB, doutora Mariana Oliveira, aqui com a gente. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Você que chegou agora, eu estou recebendo a Procuradora-Geral da OAB Bahia, doutora Mariana Oliveira. Sejam muito bem-vindos. A gente está falando sobre o retorno dos atendimentos presenciais no TJ Bahia. Já atualizamos aqui um pouco para vocês que estão em casa essas mudanças efetivas. Contamos um pouco da história, né, do que se passou ao longo desses 18 meses de pandemia. Falamos dos avanços, dos retrocessos, do que é necessário, do que está acontecendo. E o nosso bate-papo continua. Doutora Mariana, para esse retorno, a gente estava falando, né, do atendimento presencial, de que durante a pandemia, algumas localidades, né, do nosso estado já tinham lá, né, tido essa liberação pelos prefeitos e tudo mais. E eu queria trazer uma questão, por exemplo, de Inhambupe, que lá atrás, não me recordo aqui em que mês, mas durante a pandemia, a gente com aquela preocupação toda, Inhambupe deu um salto, né, continuou, retornou lá os atendimentos e deu tudo certo. Posso estar até desatualizada, além de Inhambupe, outras cidades fizeram o mesmo. Se a gente pudesse fazer um comparativo, né, desse atendimento no interior e na capital, como é que está? Eu acho que tanto interior como capital sofreram as consequências da mesma medida.
só que com algumas diferenças por conta até mesmo de tamanho e de estrutura. Sim. Aqui em Salvador, a estruturação do funcionamento do judiciário e do acesso à advocacia, ela se manteve nos termos da norma do TJ, que dizia, você só pode entrar em uma unidade jurisdicional por vez e não pode ficar circulando entre as serventias. No interior, já tinha uma possibilidade maior de flexibilização, até mesmo pelo tamanho do foro, né, e pela uma quantidade menor de circulação e um melhor controle dos locais que aquela pessoa que eventualmente adentrava no fórum poderia ir. Então, por conta disso, houve essa diferenciação. Doutora, quer ver uma dúvida que eu fiquei pensando quando você disse desse retorno presencial? Por exemplo, aqui na TV mesmo, né, nas nossas atividades do jornalismo, muita coisa da pandemia vai continuar, né? As lives, as entrevistas remotas, o que a gente puder acompanhar de forma remota, continua. No caso do serviço do TJ, né, disponível para vocês advogados, o que é que continua virtual? O que é que foi bom e eles reconhecidamente manterão? E o que é que não? Olha, deixou de ser virtual e vai ser agora somente presencial mesmo. Uma coisa que eu acho que ficará e é positiva para a advocacia é a ideia do balcão virtual. Ótimo. Porque, na verdade, você tem a facilidade de não precisar se deslocar ao fórum e você tem a garantia de ser atendido por um serventuário que vai dar um encaminhamento que você gostaria que fosse dado ao seu processo. Então, eu acho que é um fator positivo. Um outro fator positivo é a digitalização de processos físicos. Sim. Durante anos nós sofremos na Bahia, imagine um estado com essa territorialidade, onde você tinha um número absurdo de processos físicos e você, advogado, se você fosse contratado para atuar eventualmente numa cidade do interior, numa comarca do interior, você tinha muita dificuldade de acesso. E soubemos que do acervo todo de processos físicos existentes no estado, 96% já está digitalizado, o que significa que falta um percentual de 4% e com prazo de conclusão até novembro deste ano. Então, acreditamos que até novembro desse ano, todos os processos no estado da Bahia serão digitais. Também é um grande avanço. É um avanço de informação, de acesso à justiça em todos os setores. Eu achei interessantíssimo, né, essa questão da digitalização, muito importante para os advogados e advogadas. Queria tirar uma dúvida também com relação a ontem, né? A gente teve uma audiência onde muitos pontos foram resolvidos. Eu queria saber a sua opinião, né? Lógico, a gente sabe que tem muita coisa ainda a melhorar, mas o que ainda necessita avançar em todas essas questões que a gente pudesse ressaltar aqui para a nossa audiência? Ontem foi uma audiência muito importante. Quem designou essa audiência foi o CNJ, justamente por conta do nosso pedido de providência. E porque o CNJ, num primeiro momento, nos perguntou, os atos conjuntos do tribunal, número 20 e 23, eles resolveram todos os problemas? E nós respondemos, não. Nós precisamos sentar na mesa com o tribunal e discutir alguns pontos que nós podemos melhorar de imediato, né? E foi o que aconteceu. Ontem foi uma reunião bastante produtiva, porque, primeiro, se acabou com a ideia de que o advogado ele possa fazer o agendamento apenas para uma unidade jurisdicional. Hoje, o advogado ele poderá agendar o ingresso dele no fórum e conseguir resolver todas as demandas que ele eventualmente vier a ter numa mesma oportunidade, o que é um avanço. Outro avanço significativo foi que conseguimos que o próprio CNJ exija do Tribunal de Justiça, mais precisamente da sua corregedoria, a emissão de relatórios que mostrem o número de atendimentos de magistrados aos advogados. Transparência. E o número de atendimentos nos balcões virtuais. E que isso seja cobrado pelo próprio CNJ e que seja informado o resultado dessa cobrança à OAB e à presidência do TJ. Foi um outro grande avanço, né? Um outro grande avanço que nós tivemos ontem na discussão foi a percepção da digitalização dos processos, né? E a implantação do alvará eletrônico. Por mais que a gente já tenha o Sisconde há algum tempo, nem todas as comarcas estavam integradas e aptas a emitir o alvará eletrônico. Ontem nos foi informado que até o dia 25 de agosto, todas as comarcas estarão integradas. Então, esses são os avanços. Existem alguns pontos? Existem alguns pontos relativos a sessões de julgamento que ainda não podem ser presenciais, que a gente precisa avançar, a gente precisa encontrar alternativas, nem que seja com fracionamento no número de sessões que permita a advocacia participar presencialmente, né? Assim como alguns pontos relativos à produtividade, que por mais que ela tenha se mantido num nível
razoável, esse nível razoável, ele ainda não é satisfatório. Sim, e é visível para a Entre a sociedade. razoabilidade e a satisfação, há um grande caminho que a gente está buscando dia a dia. Pergunta leiga de quem não advoga, né? Vocês sabem que eu sou jornalista e não advogada, embora diariamente estou lendo cada vez mais sobre o assunto, estou tendo até interesse. Eu venho começar uma faculdade também nessa questão aí. Deixa eu lhe perguntar, doutora. A gente falou dos balcões virtuais e a gente falou da transparência. Quando vocês agendam lá o atendimento, solicitam o atendimento, fica lá então o atendimento dos juízes, dos magistrados ali, para a gente poder acompanhar esse trabalho dele? Essa transparência ainda não está presente para o público. Foi isso que nós pedimos. Joia. Até mesmo para nós termos como avaliar. Sim. E fomos até um pouco mais adiante. E foi uma iniciativa que até o próprio tribunal concordou. Que esses agendamentos, eles sejam pontuados de forma objetiva até no processo de promoção dos magistrados. Claro. Porque se eles... Reconhecimento ao trabalho. Se eles são avaliados pelo trabalho que desempenham, eles têm que ser avaliados também pela prestação jurisdicional que integram. E a entrega da prestação jurisdicional envolve o atendimento. O atendimento não pode ser deixado de lado. Muito bem, deixa eu trazer um pouco da participação dos nossos internautas que interagem aqui com a gente. E aí a Cínzia Barreto, ela traz o seguinte: parabenizo a advocacia, sobretudo as mulheres, na pessoa da colega Mariana. Exemplo de competência, ética e dedicação à advocacia. Orgulho de caminhar ao lado de tantas mulheres admiráveis. Inclusive, na Conferência da Advocacia, a gente teve aí alguns painéis, né, relacionados às mulheres, com a participação das mulheres na advocacia, com a questão da violência contra a mulher. E lá tive a oportunidade de ver também esse papel importante de tantas advogadas assim engajadas que estão pensando no coletivo, não apenas na carreira individual. E se em todas as profissões a gente pensasse cada vez mais empaticamente no coletivo, a gente traria aí muito mais resultados, não só aqui, por exemplo, na comunicação, na advocacia, que é o caso exemplificado aqui, e tantas outras. Então, com essa palavra de empatia, com a minha identificação com a advocacia, quero aqui nessa oportunidade parabenizar todos os advogados e advogadas. Vocês pensaram que eu ia esquecer, mas eu não esqueci. 11 de agosto, vale aqui ressaltar, Dia dos Advogados e Advogadas, e eu queria neste momento aproveitar e falar de uma publicação, se você ainda não foi, vai lá ver no Instagram do presidente, no Instagram da OAB também Bahia, que tem lá, né? No Dia da Advocacia nós temos sim o que comemorar, e é muito importante que os advogados e advogadas reconheçam esse trabalho, não só da OAB, como o seu trabalho individual que vai refletir no coletivo. E aqui tem algumas coisas, né? Vários pontos e vários avanços, a Central de Alvarás, que a gente mencionou aqui, o recorde, né, nacional de desagravos, a central de agendamento no TJ Bahia, o balcão virtual, OAB digital, anuidade zero, mais de 165 mil matrículas gratuitas na ESA. E aí aproveito essa oportunidade para a nossa audiência que ainda desconhece ir lá visitar a Escola da Advocacia e se informar dos cursos que tem, porque na pandemia foram diversos cursos gratuitos e capacitação nunca é demais, tá bom? A gente parabeniza os advogados e aproveito aqui para mudar a temática, doutora Mariana, porque o que a gente não parabeniza é a corrupção, e a gente teve aí esses escândalos, né, da Operação Faroeste. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, em que pé está. Eu até tenho uma pergunta que deve ser da maioria dos nossos espectadores, leigos, né, que desconhecem o que é, por exemplo, o segredo de justiça e por que esse segredo de justiça prejudica tanto ao ponto de você não saber, né, por exemplo, no caso da Procuradoria, o que foi falado ali entre os advogados, entre os magistrados envolvidos? Conta um pouco sobre isso. Alguns inquéritos, pela natureza da própria apuração dos fatos, eles exigem um sigilo, até mesmo como forma de preservar aquilo que ocorreu e evitar, talvez, algum tipo de obstrução de provas ou de colocação de obstáculos a busca da verdade dos fatos, do que ocorreu e a apuração das condutas. Então, desde o primeiro momento, tanto a Operação Injusta Causa, que está relacionada ao Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, como a Faroeste, elas tramitam em segredo de justiça, né? Mas, ao mesmo tempo que elas tramitam em segredo de justiça, nós da OAB entendemos que nós temos o direito de ter acesso a esses fatos. Por quê? É a partir do momento que eu conhecer a denúncia ou conhecer até as próprias peças do inquérito, que eu vou poder identificar a conduta dos advogados envolvidos e fazer a apuração no único foro competente, que é o órgão de Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né? E a isso não tivemos acesso.
Não foram poucos os pedidos, foram diversas petições dirigidas aos ministros do STJ, que estão à frente desses inquéritos. Nossos pedidos foram negados. Pedimos ajuda ao CNJ, também não conseguimos ajuda do CNJ, porque eles também não dispunham das peças necessárias, né? E aí tivemos que ir ao Supremo, para que o Supremo diga, olha, se todo advogado ele tem direito de acesso público aos inquéritos, como é que a OAB não pode ter acesso a esses inquéritos? Para, a partir do conhecimento desses fatos, adotar as medidas que tem de adotar. E eu vejo muitas vezes a crítica se voltando contra a OAB, mas a OAB não faz nada. Eu quero lembrar que eu acho que todo cidadão, antes mesmo de ser advogado, mas o cidadão, ele deve sempre ter em mente a ideia de que processo bom é processo com devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Eu não posso acusar ninguém, nem submeter ninguém a uma representação disciplinar sem conhecer os fatos e sem ter as provas. Porque eu farei algum tipo de acusação com base em notícias veiculadas na mídia, não que as notícias não sejam verdadeiras, mas elas não nos trazem todos os elementos necessários, né? E quando se ataca a OAB, particularmente quanto a isso, se esquece de outro fato. Quem está levando o inquérito de forma extremamente lenta é o judiciário, não somos nós. Nós não temos controle sobre a conclusão de inquérito. Quem tem controle sobre a conclusão do inquérito são os ministros que estão à frente e são todo o aparato policial de investigação, né? E aí cabe à sociedade, né, fazer o barulho necessário, fazer a sua parte, cobrando. Aqui mesmo eu entrevistando um advogado, presidente de alguma comissão, não me recordo aqui o nome, ele falou isso, né, falando sobre as investigações, a corrupção. Ele disse, se você que mora aí no interior, está vendo lá que tem uma placa de construção de uma escola, passou 1 ano, 2 anos, e a escola nada, vá lá, né? Faça a sua denúncia, faça a sua parte, cobre. Por que não colocou nenhum bloco? E daí que a gente, né, vai ter outras investigações e os fins cabíveis. Gente, o nosso programa é assim, passa rápido, né? Já foram 30 minutos, já tenho que me despedir de vocês, já tenho que me despedir da doutora Mariana. Quero, assim, suas considerações finais, 1 minutinho para você se despedir. Foi uma alegria receber você aqui e ficar atualizada de todas essas informações. Eu queria, primeiro, parabenizar a advocacia. Eu acho que nós temos ainda grandes desafios pela frente, mas nós conseguimos muita coisa. E nós temos que nos apegar, logicamente, aos nossos sucessos e o que a gente conseguiu trazer de êxito durante esse período difícil, que se nós avaliarmos não atinge apenas a advocacia, atinge a sociedade e o mundo inteiro, né? E continuaremos trabalhando, continuaremos buscando melhores condições de trabalho. E é com a união que conseguiremos isso. Com certeza, e com cada um fazendo a sua parte, com cada um dando visibilidade a isso, reconhecendo o trabalho do outro e seguindo em frente. Quero agradecer a audiência, a companhia de todos vocês, também nos acompanhando através do Instagram e do YouTube, desejar também sucesso aos advogados e advogadas, parabenizar o trabalho da OAB Bahia e dizer que semana que vem a gente está no ar novamente, não só aqui na TV Alba, como também nas nossas redes sociais, tá? Obrigada pelo carinho, pela audiência. Tchau, tchau.